é economista, professor aposentado do Centro de Mestrado da Universidade Federal do Ceará. Já foi pró-reitor, secretário de Estado do governo Tasso Gereissati, é atualmente vice-presidente do Instituto do Ceará, tem 64 livros publicados e está lançando o mais recente livro, o Livro dos Livros, onde ele faz um resumo de todas as suas publicações. Doutor Pedro Cisnando Leite é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui e ter essa oportunidade de me comunicar com os ouvintes, né, do seu programa sobre um assunto que eu há muitos anos venho trabalhando e gostaria muito de ter essa chance de comentar esses assuntos. Doutor Pedro, já são 64 livros publicados. Por que o senhor decidiu resumir todos os livros e publicar o Livro dos Livros? A minha grande preocupação com a produção científica e literária que eu me empenhei durante tantos anos é fazer com que esse grande esforço, esse trabalho de muitas pessoas que colaboraram de todas as maneiras, ser conhecido pelas pessoas que têm interesse em conhecer esses assuntos, porque são informações fundamentais, são originais, são importantes, né, para a economia e para a sociedade, mas as dificuldades em que essa publicação, esses dados cheguem aos leitores é de muita complexidade. Tenho trabalhado de todos os métodos para que essas informações cheguem às pessoas interessadas, mas muitas vezes tenho achado que não obtive esse êxito. Então, mais recentemente, eu venho trabalhando no sentido de que, já que esses livros que têm sido escritos e publicados não têm forma de chegar às mãos das pessoas, eu tive de lançar mão das novas tecnologias de editoração do livro, que é a editoração virtual, de tal maneira que as pessoas nos mais longínquos lugares, ou nas mais difíceis situações em que se encontram, possam ter acesso a esse livro facilmente e gratuitamente. Então, já há alguns anos eu venho divulgando esses livros de forma virtual através de sites, vários sites que eu vou mencionar, e desta feita eu resolvi fazer um projeto conjunto, que não só livros isolados e que saem esparsamente, mas ter pelo menos um centro importante onde as pessoas possam fazer acesso de todos esses livros e ter a oportunidade de conhecer todo esse material, essa literatura. E a razão pela qual eu escrevi esse Livro dos Livros é uma biblioteca, é uma referência para as pessoas que desejam conhecer determinados assuntos da economia, né, da sociedade, né, da história, terem não meramente um registro bibliográfico, né, mas uma referência explicada, justificada de cada uma dessas obras. Cada uma tem uma história, porque eles não foram escritos simplesmente por deleite, né, para que tenha mais livros, né, ou para externalizar meus sentimentos, né, de estar escrevendo livro. Não, é produto de trabalho. Eu trabalhei 30 anos no Banco do Nordeste, com a maior e melhor equipe de economistas do Brasil, em que nossa função no Departamento de Estudos Econômicos era pesquisar, estudar, propor e escrever todas essas informações para a orientação do Banco do Nordeste, das instituições e do desenvolvimento. Então foram muitas pessoas, foram trabalhos extraordinários, de viagens internacionais, de pesquisas minuciosas e detalhadas. E, no entanto, as pessoas não têm essa noção do conteúdo e do sentido desse livro. Então eu fiz esse livro para que a pessoa possa, ao buscar uma informação que ele tem desejo de alcançar, ele possa, através desse livro, ir procurar aquele livro que vai lhe interessar mais objetivamente, o que não existia antes, nem mesmo para conhecimento de pessoas familiares. Recordo-me bem que uma das últimas ocasiões, meu filho tem um mestrado em economia, fez o mestrado comigo na universidade, e eu sempre tenho cuidado de dar o livro, muitas vezes, para ele ler, para ele passar a sua visão. Eu entreguei o livro para ele, meu filho, passa uma vista nesse livro que eu acabei de escrever, eu gostaria de ouvir sua opinião. Ele pegou o livro, folheou o livro, disse, papai, eu já li esse livro. Eu digo, meu filho, é o seguinte, você não leu, porque nem eu li. Porque eu estou recebendo o livro da gráfica e não tive chance de ler o livro.
porque muitas vezes os assuntos são parecidos. Economia do desenvolvimento econômico, da pobreza, da desigualdade, da industrialização, da agricultura, né, das dificuldades, da política, dos programas realizados e não realizados. Então, isso muitas vezes parece repetitivo, mas não são progressivos e eles são diferentes em cada momento histórico em que ele está se referindo. Aí porque eu tive esse cuidado agora de fazer esse registro, e esse livro estará também disponível em forma virtual, que as pessoas poderão, né, acessá-lo, e quando for buscar na fonte de consulta, ele já o faça diretamente, não atrás de 64 livros. Porque esses 64 livros, na verdade, eles têm várias formatações. Eles são livros que foram produto de pesquisa, direta, individual. Ninguém tem essa informação. Só eu, porque eu pesquisei, escrevi e detalhei o livro. Há outros, né, que são produto de equipe, de grupo de trabalho. São outros que foram produzidos como historiografia. Eu participei da história, né, sou um historiador. Então, vê-se que muitas vezes o historiador ele fica pesquisando nos jornais, nas fontes, na biblioteca, para escrever um livro. Muitos desses livros aqui, eu participei da história. Fui parte dela. Pesquisa em então, campo, não é isso? Sim. Como então de eu Israel, faço uma né? descrição daquilo que eu vi, né, que eu fui parte, inclusive, colaborador desses projetos. Então, é essa a razão pela qual eu, desta feita, né, estou preparando esse documento. Doutor Pedro, e aqui com 64 livros, todo esse acervo maravilhoso, nós não vamos poder, né, conversar sobre cada um deles, porque o tempo não permite, mas fale então sobre alguns livros principais para o senhor. Para mim, um dos livros marcantes que realmente me deram confiança, né, e indícios de que eu teria esse potencial de ser um escritor no futuro, foi quando ingressei no Banco do Nordeste como calculista e, estando trabalhando no meu departamento, fui convidado pelo diretor do nosso departamento, Dr. Rubens Vaz da Costa, para cumprir uma missão importantíssima. Era que o Banco do Nordeste estava interessado em ter uma noção a respeito dos problemas de abastecimento alimentar do Nordeste. A Sudene estava começando a surgir, estava em elaboração. Então, o banco precisava ter um melhor conhecimento. E o Dr. Rubens convidou um PhD americano, Kemp Webb, que se encontrava no Brasil, concluindo a sua tese, e que ele convidou para fazer um trabalho em Fortaleza. Qual a situação do abastecimento da cidade de Fortaleza? De onde nós recebíamos alimento? Quantas pessoas consumiam? Qual era a renda das pessoas que estavam aqui? Para, a partir daí, o banco poder direcionar quais as prioridades que ele podia fazer. E o Dr. Rubens me convidou para ser o assistente desse americano. Né? E com mais um outro colega, Diniz Alencar Araújo, do Departamento de Crédito Rural, nós passamos a trabalhar com ele. Eu tive uma chance nunca, até hoje, tudo que eu faço, vem à minha mente essa vivência. Porque esse americano era extraordinário. Ele falava muito pouco português, eu muito pouco inglês. Então, nós nos entendemos muito bem. Né? Mas fizemos uma pesquisa de campo, a primeira pesquisa de campo no Brasil, aplicando questionário através de técnicas de amostragem. E mapeamos toda a cidade de Fortaleza. Você que é uma criança ainda, Rosane, neste livro está aqui estabelecido por esse geógrafo americano, ele se tornou presidente da Sociedade de Geografia dos Estados Unidos. Ele definiu como seria a cidade de Fortaleza, do seu processo de abastecimento, de onde vinha, mas para onde ia essa cidade? Aqui não existia nada, nesses prédios que nós estamos aqui, não existia nada. Essa zona da Unifor, não existia nada em 1957, quando estava fazendo esse trabalho. Ele delineou, disse, a cidade não vai ser no caminho que estão pensando, aquela da Bezerra de Menezes. Toda a cidade estava se direcionando para isso. Não, a cidade não vai ser nessa direção. A cidade vai ser noutra direção. Vai ser definida em função dessa toda essa zona que hoje é a cidade, que a cidade hoje está estabelecida. Então, ao escrever o livro, ele não sabia escrever em português. Ele coletou comigo o material, escreveu as anotações todas. Então, ele me chamou e disse, você vai ter que escrever esse livro, porque eu não tenho condições de escrever. Então, eu fui desafiado e, com os apontamentos dele, com a orientação, escrevi esse livro. Foi escrito por mim, palavra por palavra. E o Banco do Nordeste publicou esse trabalho. O primeiro livro que o Banco do Nordeste publicou foi esse aqui. E, a partir daí, eu criei exatamente esse ânimo e essa autoconfiança de que era possível escrever livro.
e adotei a metodologia dele até hoje. Eu escrevi livros sobre metodologia de escrever livros, mas para fazer meu livro, eu sigo ainda a metodologia que o Cape Town me ensinou. Maravilha. E tem o último, não é isso? O último livro aqui, que foi o Desenvolvimento Regional Integrado. Nessa série, então, ele. nós desenvolvemos muitos trabalhos, muitas pesquisas com a Sudene, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento agrícola, os problemas de desigualdade, como tem intermediariamente esse livro aqui, que é uma recomendação que eu faço. 30 anos foi lançado aqui no centenário de nascimento de Raul Barbosa. Nós preparamos um trabalho, porque Raul Barbosa foi um grande presidente do banco, foi um grande organizador e deu uma grande contribuição ao desenvolvimento do Nordeste. E o banco foi realmente a instituição que marcou o desenvolvimento do Nordeste. Tudo que existe no Nordeste, entre 1954 e quase o presente, nos últimos 20 anos, pelo menos 15 anos, o Banco do Nordeste esteve presente. E eu estava lá assistindo isso. Então, tive o cuidado de coletar todo esse material e fiz um relato, uma narração de tudo que o Banco do Nordeste realizou em todos esses projetos. Criação de projetos, por que eles deram certo, por que não funcionaram, o que devia ter sido feito não foi feito. Então, está tudo contido nesse livro, que eu tive realmente um trabalho extraordinário, um cuidado muito grande de deixar, né, para o Nordeste e para os estudiosos toda essa historiografia. Pois bem, mas essas políticas que o Banco do Nordeste adotou, que a Sudene delineou, que nós executamos, que o governo federal conduziu aqui no Nordeste, elas tiveram êxitos extraordinários. Comemoramos vitórias extraordinárias, mas tivemos também muitos fracassos, né, e muitos programas que não funcionaram, que não deram certo. E uma das coisas que nós observamos é que aquelas teorias que prevaleceram naquela época, que nos orientaram tecnicamente em desenvolver esses programas do Banco, da Sudene, de todos os estados do Nordeste e do país, eles, mais recentemente, nos últimos 15 ou 20 anos, eles perderam a sua validade, porque o mundo é outro, as condições são outras. E, ao longo disso, nós fomos, com colaboração de uma universidade de Israel, que participou muito desses projetos todos, nós fomos idealizando a necessidade de uma reformulação de um novo modelo de planejamento e desenvolvimento para o Nordeste. Isso aí foi analisado, estudado, sob a orientação do maior planejador de Israel, o construtor do Estado de Israel, Dr. Hanan Weitz, que foi meu orientador no mestrado que fiz em Israel, estudei planejamento econômico e desenvolvimento econômico, e ele foi participante de um projeto do Nordeste de definição dessas metas, e nós fomos então delineando uma nova concepção de fazer o desenvolvimento, que não está na bibliografia normal. As faculdades de economia não conhecem esse material. Como fazer o desenvolvimento? Ontem à noite mesmo estava lendo um autor que falava sobre a ideia de que nós nos perdemos porque nós nos concentramos em fazer só industrialização, deixamos a agricultura. Mas a agricultura também não é o caminho apropriado. Deve ser serviço, o que é? Perdidos, né? E esse livro, ele sintetiza a experiência internacional e nossa em como fazer um novo desenvolvimento, que ele tem uma concepção de um desenvolvimento regional integrado. Nem a agricultura, nem a indústria, nem serviço. Não é a refinaria ou não é outra qualquer coisa. É um conjunto. Ele tem uma formação em que ele tem de trabalhar de maneira que considere tanto a agricultura, a indústria, o serviço, como também a sua integração horizontal. Como elas vão se relacionar, todas essas forças conjuntas de acordo com a situação. Então, esse livro foi entregue recentemente ao economista-chefe do Banco do Nordeste para uma possível publicação por parte do Banco do Nordeste, porque tudo isso aqui, na certa, nasceu no Banco do Nordeste do Brasil. Ok, doutor. Então, o livro dos livros, que é o resumo de toda a obra do doutor Pedro Cisnando Leite, esse grande economista, professor de mestrado, esse grande intelectual, né, pesquisador, né? Fala um pouco, então, como as pessoas podem ter acesso aí ao livro dos livros. Este livro, como todos esses outros, né, poderão ser acessados através da internet. Né? Tem um site, né, de um instituto que nós criamos, ex-funcionário do banco, pessoas, professores da Universidade Federal do Ceará, que estamos realizando estudos permanentes, e esse instituto tem um site chamado
www.econometrix.com.br. Lá já estão mais ou menos 40 desses livros, já estão disponíveis hoje, nesse momento. E todos os demais estão sendo colocados nesse site, né, e em muitos outros. Estou mencionando um único, porque quando as pessoas entrarem nesse site, terão acesso a outros sites que também contêm toda essa bibliografia, que estão disponíveis a todas as pessoas, aqui do Ceará, de Santana de Cariri, minha cidade, ou na Groenlândia. Em qualquer lugar do mundo, elas poderão ter acesso a esse material. O livro dos livros vai estar aqui na Biblioteca César Carlos de Oliveira, onde você vai poder ter acesso ao livro dos livros e a todos esses livros do Dr. Pedro Cisnando Leite. A nossa biblioteca fica aberta ao público e fica aqui no anexo 2 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Dr. Pedro, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela sua contribuição. Um dos grandes sonhos que eu tenho na minha vida era ter essa chance de falar com o público e colocar à disposição todo esse trabalho, que foi um trabalho de 50 anos, diariamente, constantemente. Eu só fiz na minha vida cuidar da minha família e trabalhar em função de produzir esse material para uso da comunidade e da sociedade cearense. Com certeza. Muito obrigada e parabéns. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima, com muito mais informação, cultura para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.